Queridos irmãos e irmãs, graça e paz. Vamos meditar sobre paz perfeita. Dessa forma, nós vamos extrair do profeta Isaías. Ele faz uma narrativa maravilhosa, um estilo poético, que nos traz para uma realidade cristã, uma realidade para quem exerce fé na palavra de Deus. Paz perfeita, que parece ser impossível aos homens. Então, o profeta Isaías, no capítulo 32, a partir do versículo 15 até o 20, mas bom será se você estudar todo o capítulo 32 de Isaías. Então, a partir do versículo 15, que nós vamos tomar base nessa breve reflexão, diz assim: até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em pomar, e o pomar será tido por bosque. O juiz habitará no deserto, e a justiça morará no pomar. O efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. O meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras, em lugares quietos e tranquilos. Semeará nas águas e dará liberdade, tirará o jugo do boi e do jumento. Então, queridos, aqui tem uma narrativa extraordinária, uma beleza de linguagem que no primeiro momento parece ser poética, mas há uma realidade tremenda, uma profecia que se cumpriu em Pentecostes e o derramar do Espírito Santo, o Espírito de bondade, o Espírito de amor, o Espírito de conciliação, o Espírito da verdadeira paz. Há pessoas que têm dificuldade de paz, elas não entendem a paz, elas nem compreendem o significado da paz em hebraico, shalom. E elas preferem, mesmo sendo crentes, evangélicas, dar um bom dia. E muitas vezes a gente dá a paz, ele responde com um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. Esquece. E esse esquecimento é por falta de uma liderança que tenha pleno conhecimento da paz. Andar em paz, porque Jesus é quem ordenou, quando você chegar em determinado lugar, em determinada casa, saúde com a paz. Se ali tiver um filho da paz, receberá a paz. Senão, essa paz voltará para você. Foi assim que Jesus ensinou aos discípulos a evangelizar de casa em casa. E Jesus disse: a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dar. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então a paz, ela nos tranquiliza e nos dá segurança. A paz bendita. E a paz, ela precisa vir através da palavra de Deus, através do Evangelho, para aqueles que receberam pela fé a justificação. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O escritor de Hebreus também nele diz: segui a paz com toda a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É impossível você
centralizar uma junta de reconciliação, uma liderança de reconciliação, sem ter paz, sem fazer as pazes. Tem pessoas que até elas falam uma com as outras, se cumprimentam, mas não estão em paz, não se perdoaram. A ofensa ou a afronta que sofreram, elas não vão de encontro com seu irmão ou sua irmã para resolver tal questão e dizer: meu irmão, você me ofendeu, eu estou ofendido por você, eu quero resolver essa incompatibilidade pelo caminho da paz. E pessoas podem ler esse texto e dizer: isso é coisa para o futuro. Não, não é para o futuro, é agora. Porque vendavais que aqui fala, os fenômenos natural que ocorre aqui na Terra não vai ocorrer no céu. Então nós precisamos crer nas Escrituras. O próprio Isaías aqui em Isaías 30:15 diz que o Santo de Israel, o Senhor, nosso Deus, nos oferece sossego, tranquilidade, e para que nele tenhamos confiança absoluta para a gente andar no caminho da salvação. Isaías 30:15, medite. É extraordinário. Salmo 91, que eu conheço algumas pessoas, mesmo crentes, elas não acreditam no Salmo 91, não acreditam no Salmo 125, no Salmo 121, no Salmo 15 e outros salmos, que fala do livramento, do poder, da confiança, da proteção divina. Então, o Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Como é que você vai ser atingido ou atingida? Sua casa destruída espiritualmente falando e fisicamente falando, se você estiver morando com o Altíssimo. Precisa a gente ponderar e exercer fé. Muitos serão atingidos do seu lado, mas você não será atingido ou atingido se assim você colocar a sua absoluta confiança no Deus protetor. E tem uma coisa interessante aqui, não é que para alguns acham que é uma linguagem poética. A justiça morará com você. O fruto da justiça é a paz. Quem é a justiça? Jesus. Quem é o príncipe da paz? Jesus. Ele é o seu Senhor. Ele é o seu dono. Senhor significa dono. Então nós precisamos ponderar, examinarmos a nós mesmos, se a gente está na rocha. E por que a sua casa não cairá dentro dos vendavais? É que Jesus fala isso, tanto em Mateus como em Lucas, capítulo 6, versículo 46, ele diz: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será semelhante a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Vieram os vendavais, tempestade, veio o vento forte de pacto, mas não derrubou aquela casa. Jesus está falando de coisas seguras, terrena, e as pessoas construíram sobre uma rocha, uma base sólida. Assim é a sua vida espiritual. Você tem que estar na rocha, ter uma base sólida do Evangelho, porque estão pregando o Evangelho das fragilidades, porque tudo foi no passado. Tem alguns falsos professores, pregadores do Evangelho, que dizem que tudo foi no tempo de Jesus e no tempo dos apóstolos. Leia João, estude todo o Evangelho de João, que você vai ver o que é que Jesus diz. Aquele que crê em mim e ouve as minhas palavras, elas
praticarão as mesmas coisas que eu tenho praticado. Portanto, precisamos colocar a palavra de Deus no nosso coração em primeiro lugar para não pecar contra Ele, para que não estejamos errando dia e noite, como muitos pensam. Então você pode criar um pomar na sua casa, porque Deus fertiliza o terreno e o pomar, ele pode ser transformado num bosque, numa área bem maior. Alargue a sua tenda, espiritualmente falando, e até materialmente falando. O que é que você tem semeado no seu quintal? Se você tem casa e tem terreno, semeie, corte fruta, vegetais e muitas outras coisas que você pode suprir e até criar. Deus nos deu inteligência para que mantemos toda uma cadeia alimentar no próprio terreno que temos. Ele nos abençoará. Portanto, que a paz invada nossos corações. Estejamos atentos a praticar essa palavra. No nome de Jesus. Amém.